Vamos então começar. Bom dia. Bom dia, Frederico. Obrigado por estar aqui à conversa connosco. Vamos falar deste filme Ar-Condicionado, que é uma primeira longa-metragem do Frederico, e que nos traz um olhar entre a ficção e o real, se quisermos, aqui sobre Luanda, essencialmente sobre esta cidade. O filme começa com duas definições do dicionário: o que é o ar, o que quer dizer condicionado. Creio que há aqui uma intenção muito clara também, de certa forma, política e uma visão social que atravessa este filme. Portanto, o título não é apenas relativo à história, não é, destes aparelhos de ar-condicionado que vão caindo. Qual é a importância da escolha também e destas definições que nos traz logo na abertura do filme? Eu sempre gosto de olhar para as definições das palavras. Acho que às vezes hoje em dia perdemos às vezes a oportunidade de rever algumas dessas definições, e em Luanda a vida é a correr, é muito a correr, é uma cidade muito a correr, e nós temos muitos aspectos que para mim são símbolos, são simbólicos de como nós vivemos, de como é que a gente convive uns com os outros. E eu, há cerca de uns 3 ou 4 anos atrás, quando estava a escrever uma pequena história sobre um guarda, na verdade, o elemento do ar-condicionado começou a surgir como um elemento que eu acho que é bastante simbólico de como essa classe trabalhadora, né, essa classe invisível, vive e vai no seu dia-a-dia. E depois, obviamente, também quando eu me juntei com o diretor de fotografia, que é o Eric Claver, que também escreveu o guião comigo. Ele também é um cineasta que tem vindo a desenvolver muitas histórias dentro desse universo. Então foi a junção de duas pessoas, neste caso eu e ele, que gostamos muito desse universo do realismo mágico, mas trabalhar muito com a realidade também. Ou seja, era essencial para nós trabalhar numa localização real, com pessoas reais também, não só atores. Portanto, essa figura, esta personagem do Mata Cedo já vem de trás, esse segurança, não é, que já tinha trabalhado anteriormente, mas também sei que o vosso guião estava em aberto, não é? Foi escrito, mas pelo menos o que eu li na vossa sinopse também, é que aqui há o Mata Cedo, há a Zezinha, duas personagens mais importantes, predominantes, e o Cotamino, este criador de memórias, mas há o prédio, a localização. Portanto, a escolha deste edifício também é muito importante. Dizem que é também uma personagem, e este edifício não é só o edifício em si, portanto, ele caracteriza muitos edifícios na cidade de Luanda, e é um ecossistema, no fundo, não é, que aqui querem trazer para as imagens e para os sons que vivemos ao longo deste filme. O edifício é realmente esse personagem principal também. Tanto eu como o Eris vivemos em vários prédios similares ao edifício que está no filme, na Baixa da cidade. E eu acho sempre importante também mencionar que esse edifício, ou aquela rua que está entre o edifício e a loja do Cotamino, está exatamente na rua de trás do cartão postal que é a cidade de Luanda, né? Que o governo angolano e alguém que queira fazer negócios em Angola gosta de mostrar, que é a Baía de Luanda, que tem aqueles edifícios. E eu achei importante, e acho e continuo a achar importante, que mostrar a rua de trás, porque essas ruas de trás, esses edifícios mais antigos, aos poucos estão a ser puxados, né? A ser afastados. E eu acho importante não só termos isso registado, e por isso também nós termos ido apesar de termos um guião, temos também as cenas um bocado em aberto, porque queríamos fazer uma espécie de oficina na localização, mesmo com os atores, ou seja, queríamos trabalhar com atores e não atores, porque apesar de nós termos esta base ficcional que era os aparelhos de ar-condicionado estão a cair na cidade de Luanda, o guarda,
a própria loja do Cotamino é muito real, né? Ela existe, na verdade. A pessoa que trabalha na loja, trabalha na loja há mais de 40 anos, em vez de arranjar ar-condicionados, ele está num loop constante a arranjar televisões antigas, mas que também não vão a muito lado. Então, os passos eram reais, alguns dos personagens também eram reais, então nós queríamos muito fazer esta mistura entre a ficção e o real, porque para nós é o que representa melhor o dia-a-dia dos angolanos e das angolanas, que é nós... eu digo, eu nunca vi um ar-condicionado a cair de um prédio, mas já vi um frigorífico completo. Então, às vezes, essas pequenas histórias que vão acontecendo no dia-a-dia, quando a gente conta, parecem surreais e nós estamos aqui, às vezes, a tentar fazer de uma forma suave, tentar mostrar essa realidade, mas eu acredito muitas vezes que a nossa realidade angolana ultrapassa a ficção, né? Sim, e consegue encontrar, ou seja, imagino que procurou aqui também um equilíbrio entre este realismo mágico, porque há aqui de facto é um conto, quase um conto sobrenatural ou de ficção pura ficção. No entanto, temos aqui uma presença muito forte, não podemos nunca fugir da realidade, as imagens estão lá, e percebe-se claramente que há também uma espécie de mensagem sempre presente que ouvimos no rádio, as notícias que nos vêm, não é? Aquela voz e há um momento em que a Zezinha vai no carro e diz ponha mais alto. Há aqui também uma mensagem política muito clara, há esta preocupação social, esta vontade de mostrar uma Luanda contrastada, ou o outro lado da cidade, a face menos visível, pelo menos aquela que não é tão promovida pelos dirigentes, e é algo que nos apanha como espectadores logo no início do filme. Começamos a ver uma cidade por descobrir, uma cidade nova, mas ao mesmo tempo remete para outras cidades, outros universos. Não sei se lembrei-me daqui da Mati Diopas, do Pedro Costa, do Basílio da Cunha, enfim, que muitas vezes filmam uma cidade dentro da cidade. E nós vemos aqui uma cidade dentro da cidade, dentro de um prédio, parece quase que estamos em caixas dentro de caixas, mas tudo se abre ao mesmo tempo. De repente temos a rua e temos as pessoas a viver e a circular. Até é uma escolha intencional esta, uma vez que o guião estava aberto, mas também os planos, a escolha dos planos, dos circuitos na cidade, foi-se construindo ou já estava pré-condicionado, aqui para brincar um bocadinho com as palavras? Nós, para além de nós termos o guião em aberto, uma das coisas que me custou muito foi ir para as gravações, por exemplo, sem um storyboard. Porque a outra coisa que eu também tentei procurar com esta parceria com o Eri é que o Eri vem de um formato muito mais aberto do meu de fazer filmes. Ele é um grande fã do Pedro Costa e então eu pelo menos a negociação que eu fiz com ele foi para cada cena vamos criar pelo menos uma espécie de mood board, de pelo menos um plano nós sabemos que queremos, um plano temos que fazer destes. E então foi assim que fomos para o prédio e depois nós antes de começarmos a gravar tivemos dias antes lá e tivemos várias visitas até para os próprios habitantes do prédio começarem-se a acostumar connosco e ao mesmo tempo alguns deles começarem a fazer parte não só da produção, mas alguns acabaram por ser atores no próprio filme. Cenas que a gente gravou mais que uma vez, porque no dia que íamos gravar naturalmente aconteciam coisas novas, depois a gente falava com os atores e tentávamos adaptar e agora de uma forma mais estruturada conseguir fazer o plano, porque ainda por cima tínhamos muitos planos de sequência. Então, por isso é que eu volto a repetir, eu acho que foi uma espécie de oficina, porque nós tínhamos um filme na cabeça, esse filme cresceu no próprio espaço, cresceu com as próprias pessoas, e isso para mim foi algo que realmente eu estava à procura e é algo que eu gostaria de repetir. E uma das coisas que também eu acho que é importante dizer que apesar de nós irmos com estas coisas todas muito em aberto,
o aspecto fundamental para nós, que foram os atores, que é o José Quiteculo, que faz de Mata Cedo, a Zezinha e o Cotamino, foi o que para mim dava a tranquilidade absoluta, que era, pelo menos os personagens nós temos, o espaço já existe, agora a história que a gente escreveu, ela naturalmente vai sair, porque Luanda transpira essas histórias, as pessoas aqui carregam muitas histórias. Há bocado dizia também que às vezes os dirigentes não escolhem mostrar esse lado de Luanda. Eu vou até um bocado mais longe. Eu acho que muitos artistas não escolhem mostrar esse lado de Luanda. Se nós formos ver os poucos filmes que saem de Angola, que são pouquíssimos de ficção, muitas vezes temos cópias de filmes de ação ou filmes mais numa linha de Nollywood, onde realmente queremos mostrar essa Luanda um bocado mais moderna, ou então mostrar esse personagem que tenta ser rico, que tenta ser um vencedor. E também eu tenho dito em algumas entrevistas também para mostrar o problema que nós temos aqui, que é a nível de casting, quando nós estávamos a tentar fazer o casting para os atores, muitos atores e agências de casting não queriam que os seus atores fossem fazer o papel de guarda, porque acham que um guarda não é um papel de protagonista, não é um papel relevante para a carreira de um ator, ou uma empregada doméstica. E isso, para mim, já nota um problema mesmo dentro da nossa comunidade artística. Por isso, eu achar que é importante também mencionar isso, não achar que é só os dirigentes que não estão preocupados com isso. Eu acho que nós também, enquanto artistas, também temos de estar preocupados com representar essa camada que é invisível e que é a camada maior da nossa sociedade e que realmente tem muitas histórias que vão nos fazer refletir e realmente ser um espelho para a nossa sociedade, né? Isso também é um dos objetivos, aliás, para lá deste filme, do Geração 80, da vossa produtora, ou seja, abrir espaço para um novo estilo, uma nova linguagem, que conte uma história que fuja um bocadinho não só do estereótipo, mas também das vontades políticas, mas até dos preconceitos que ainda se encontram patentes na comunidade mesmo artística, como está a dizer. Portanto, este trabalho é, ao mesmo tempo, o manifesto, se quisermos, pode, não é? Se o tomarmos nesse sentido, é também um manifesto. Ou seja, emancipar-se um bocadinho dos próprios condicionamentos. E aqui volto à questão do ar, eu acho que é muito feliz este jogo que faz aqui com a questão do ar que é livre, que flui, e do que é que o condiciona. Portanto, encontramos aqui um sopro que também é muito musical, ou seja, este filme também vive muito, aliás, a vossa banda sonora é original, mas também é muito presente, e é um estilo musical que também tem raízes, mas ao mesmo tempo também pretende afirmar um novo estilo, uma nova tendência. É angolana, a compositora também, que trabalhou convosco? A compositora é a Aline Frazão, que é uma artista angolana que já tem 4 álbuns. Esta é a sua primeira banda sonora. Para mim, música é muito importante no cinema. Eu gosto de cinema com música. Eu gosto de cinema com bandas sonoras que estão presentes, que refletem e acrescentam uma nova camada, não só à narrativa, mas também aos personagens, né? Sou mesmo muito apaixonado por música em cinema. E então, para este filme, ao contrário dos documentários ou curtas que eu já tinha trabalhado, a Aline começou a trabalhar, ou começamos a conversar sobre a música, logo quando estávamos a escrever o guião, eu e o Eri. Portanto, nós quando fomos gravar o filme, nós já sabíamos mais ou menos o ritmo ou o mood, porque já estávamos a falar muito com ela, então até no próprio processo de edição já tínhamos música e houve cenas que foram mudadas por causa da música. Ou seja, isto é um filme que se alimentou muito da música e a música também fez a mesma coisa. Houve coisas que eu queria, que já tinha escrito no próprio guião, mas houve muitas coisas que a Aline trouxe e que realmente surpreenderam-me. Eu adoro o tema principal logo no início, que eu acho que
o que aparece logo com as fotografias da cidade de Luanda, que eu acho que é a introdução perfeita para mim para a cidade, que era algo que nós não temos durante o filme, porque estamos ali numa rua e num prédio, mas a música e aquelas fotografias do Kafushi são realmente uma grande introdução para a cidade de Luanda, e que eu achava que era importante qualquer espectador, qualquer pessoa de Angola ou não de Angola, entrasse para o filme já com aquele ritmo, né? E depois, obviamente, o tema do Mata Cedo, que tem a voz do Paulo Flores, que eu considero a voz do povo, que é um cantor angolano que já vai há muitos anos a fazer grandes canções, grandes composições, e que para nós foi uma honra ter a possibilidade dele cantar uma música escrita e composta pela Aline, obviamente. Sim, e essa presença é absolutamente invasiva no bom sentido, atmosférica, cria uma atmosfera muito, muito presente no filme e muito singular. Nós não temos muito mais tempo porque nos atrasámos agora, mas quero fazer mais duas perguntas. Uma tem a ver com o tempo, ou seja, na verdade, a rodagem do filme, quanto tempo estiveram a trabalhar no filme? Nós tivemos 12 dias a filmar direto, mas antes disso, é o que eu estava a dizer, fizemos várias visitas, às vezes 2 ou 3 dias ao prédio. O processo de filmar e todo pós-produção foi tudo feito num ano. O guião já tinha sido escrito mais ou menos no ano anterior e depois foi-se adaptando quando tivemos os atores e etc. Mas foi um processo muito intenso, foi muito rápido, foram 12 dias no prédio. E para mim, isso, há bocado dizia que o filme funciona quase como um manifesto. Eu acho que sim, porque o filme é a junção de várias ideias que nós, não só enquanto geração, mas enquanto o Eri como cineasta e eu também, queríamos há muito tempo experimentar e aplicar, né? Então, para nós, isso foi realmente o nosso manifesto ao fazer este filme. O Eri agora está a filmar a sua longa-metragem este ano, com várias complicações por causa do Covid-19, como podem imaginar. Mas é um filme que segue agora, depois do ar-condicionado, e que eu acho que também vai ganhar muito espaço, e eu acho que o público também vai gostar muito, porque mais uma vez é uma história em Luanda, com uma perspectiva completamente diferente e, claro, sempre com um aspecto de realismo mágico. Muito bem, vamos então para a nossa última pergunta, Fradi, que tem a ver com o Cotamino, que fabrica memórias. É um bocadinho, de alguma forma, uma metáfora para o seu trabalho, que está também aqui a fabricar memórias? Eu gosto muito do Cotamino porque eu acho que ele representa... Eu acho que cada um dos três personagens representam uma forma diferente que eu vejo como os angolanos encaram, ou neste caso o cidadão, a cidadã de Luanda encara o dia-a-dia, né? Nós temos o Cotamino, que é aquela geração mais velha que acredita nessa capacidade da gente resgatar as nossas memórias para encontrarmos um caminho novo, ou pelo menos não nos perdemos no nosso caminho. Temos um Mata Cedo que realmente ele flutua pelo dia-a-dia, está no presente e fica ali a flutuar e vai com o vento, meio que apático com tudo o que se está a passar. E depois temos a Zezinha, que para mim representa aquela angolana que não tem tempo a perder. Nós temos que seguir em frente e o caminho é mesmo para a frente. E eu gosto muito da interação dos três quando se juntam ou quando estão dois, porque a Zezinha ao pé do Mata Cedo, com a energia que ele tem, levam-lhe a isso. E a mesma coisa com o Mata Cedo, quando está ao pé do Cotamino, também ganha uma esperança. Então, esses três personagens, para mim, realmente refletem as várias vertentes que eu vejo como um angolano ou angolana encara o dia-a-dia, encara o futuro e até o mesmo o passado, não é? E então tem também essa noção de que está a criar memórias ao fazer mesmo estes filmes de ficção, tal como o Cotamino. Tem. Acho que nós aqui, o cinema e apontar uma câmera aqui em Luanda, de certa forma, nós estamos sempre a registar algum momento. Depois é o que é que se faz com isso, né?
mas, por exemplo, aquelas imagens que nós vemos no televisor do Cotamino e no final, nos créditos, são imagens que nós fizemos ao longo dos últimos 7, 8 anos, que era um projeto que a gente tinha de gravar 1 ou 2 minutos de situações dentro da cidade de Luanda e não só. Portanto, nós temos essa preocupação de não só fazer cinema por um aspecto artístico, por um aspecto cultural, mas também um aspecto de registro, né? De dizer, olha, isto foi o que aconteceu, ou nós estivemos por aqui, era assim que se pensava, era assim que a cidade estava, né? Porque rapidamente se esquece que como Luanda era há 10 anos, né? E acho que é importante nós de tempo em tempo fazermos esse check-up de como estão as nossas memórias, e o ar-condicionado espero que sirva um pouco para isso, para fazer essa reflexão, não só nós angolanos e angolanas, mas também outras cidades e outros prédios, porque eu não acho que seja um filme limitado só para Angola. Né? Bom, sim. Muito obrigado, Frederico, por esta conversa. Obrigado. E boa sorte e até breve. Obrigado.